Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está precisando fazer um check-up? Está precisando fazer um tratamento médico e não sabe onde ir? Fica comigo que eu vou te mostrar um lugar que você pode ir, que você vai ter resolvido o seu problema. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Olá, tudo bem? Hoje no Saúde e Bem-Estar, olha quem a gente traz aqui, Dr. Luiz Fernando, que é o gestor do Proncor, do Redditor, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje a gente tem o prazer de trazer ele aqui de novo para falar tudo sobre isso. E doutor, eu vim conversando contigo anteriormente e muitas novidades surgiram ali no Proncor, e uma que eu não sabia, que o Proncor agora não é só um serviço de hospital, é um serviço ambulatorial, e eu gostaria muito que você falasse isso para a população, explicasse como que funciona isso. Plácido, obrigado pelo convite, né? Fico agradecido em poder representar a minha instituição num programa de tanta qualidade. Você falou Proncor, mas também a gente tem o Santa Marina, né? Faz parte do grupo do Proncor Redditor, né? A gente adquiriu o Santa Marina também. E o Proncor, sim, Plácido, ele tem um prédio, anexo não, afastado um pouquinho do prédio do hospital que fica ali na Chácara Cachoeira. Ele fica ali na Oceano Ártico, número 133. Na Cachoeira mesmo. Na Chácara Cachoeira, né? O hospital fica ao fundo, lá na Raul Pires Barbosa, e ele fica ali perto daquela rotatória que perto da farmácia que tem ali. Isso, perto, né? Do shopping. Perto do shopping, naquela entrada ali, né? Então a gente tem um prédio de ambulatório, onde eu tenho diversas especialidades, né? E também a gente tem exames de baixa e média complexidade, que ficam lá também, exames cardiológicos, tipo teste ergométrico, ecocardiografia, ultrassom também, né, de todas as especialidades, faz obstétrico, morfológico, ultrassom de mulher, tireoide, mama, transvaginal. Então a gente tem uma rede ambulatorial bem complexa, né, bem ampla ali, para a gente poder atender, né, quem precisa de um atendimento ambulatorial. A gente tem um aplicativo que facilita muito a convivência com o paciente, né? A gente montou um aplicativo, então ele consegue agendar pelo aplicativo, desmarcar pelo aplicativo. Então a gente já pode colocar no ar aqui, né? A gente pode colocar esse aplicativo no ar? Pode colocar no ar. Vamos colocar. Vou pedir para colocar ali. Tem um QR Code, né? O paciente vai ler esse QR Code, abaixa o aplicativo e ele funciona como interação com a gente, né? O paciente marca uma consulta, ele recebe uma interação via WhatsApp de uma plataforma que chama Dora. Então você tem esse contato, ela pede para confirmar a consulta, ela fala para desmarcar a consulta se houver alguma necessidade. Então é uma coisa bem bacana que a gente desenvolveu e que vem melhorando muito, vem alavancando bastante o nosso centro médico. E deixa eu fazer uma pergunta, já que você falou aqui, eu fiquei pensando. Então, eu posso, independente do colega, às vezes eu não tenho um médico em determinada área, eu posso já ligar lá e marcar uma consulta, quero uma consulta com um cardiologista, quero uma consulta com uma ginecologista, já tem isso lá? Tem, deve procurar a gente, né? Através desse aplicativo ou dos canais de contato, pode procurar o telefone, o site, pode ser por site, né? Aproveitar e colocar isso também. É omnichannel, né? Ou seja, diversos canais para o paciente entrar em contato com a gente, né? Para poder fazer o seu agendamento, tirar suas dúvidas. Então, é um ecossistema hoje que eu falo de saúde, né? O Proncor tem a parte ambulatorial, a gente faz exames também aí lá no Proncor da Chácara Cachoeira, na Raul Pires Barbosa 1800, onde a gente faz exame de ressonância ambulatorial, tomografia ambulatorial. Então, a gente tem uma gama de produtos bem importante para quem quer cuidar da saúde. Aproveitando o que você falou, porque assim, uma das coisas que eu sempre achei meio complexo por ser uma capital é questão de maternidade aqui, né? A gente é muito restrito hoje a uma maternidade, não estou aqui para criticar não, mas a gente é restrito à maternidade Cândido-Madiano, né? E eu estou sabendo que vocês agora têm essa questão de maternidade no Santa Marina, né? Então, Plácido, isso foi um cabo de guerra enorme, né? Que eu, como operador local, né? E a minha matriz, que fica no Rio de Janeiro, /São Paulo, né? A gente veio numa discussão grande com isso. E agora, este ano, a gente conseguiu montar uma escala de médicos que estão atendendo o pronto-socorro lá no Santa Marina de maternidade, né? GO, né? Ginecologia e obstetrícia. Então a gente fica com a porta aberta. Claro que a gente atende alguns convênios, não são todas as gamas de convênio, mas a gente atende alguns convênios. Então o paciente está grávida, está com um problema ginecológico, está na gravidez, sentiu um desconforto.
A gente tem como fazer esse atendimento para cliente. Então né? tem a porta de emergência Tem a porta de emergência, foi aberta agora, no começo deste mês. Então a gente está evoluindo. Só este mês, a gente fazia uma média, Plácido, de uns 6 partos por mês. Se muito. Só esse mês a gente já fez 35. Nossa! Né? Então, desde que a gente abriu a porta. Então, olha como a gente vem crescendo, né? Então, tá dando certo, né? Foi uma discussão, a gente comprou o Santa Marina lá em 2022 com essa intenção de fazer aquilo uma maternidade, na verdade um hospital da mulher e infantil. Era isso que a gente queria fazer, né? Conseguimos, abrimos a pediatria, mas a gente deixou de stand-by a maternidade. Aí eu consegui essa vitória, né, localmente, Sim. que a gente estava até discutindo isso, né? Então eu consegui essa vitória localmente, a gente abriu a porta da maternidade. Por quê? A gente sentia essa dificuldade. Para quem mora em Campo Grande, né, para quem reside aqui, fica limitado a uma maternidade, né? Uma só maternidade para atender uma comunidade que tem aproximadamente aí 980, 1 milhão de habitantes, é muito pouco, né? Então lá a gente entrega um produto altamente diferenciado para as mães, né? É um produto muito legal, muito bacana. Eu vou lá, cada dia que eu vou lá eu fico arrepiado pelo produto que a gente está conseguindo entregar. Nossa, mas está crescendo rápido. Mas aproveitando que você está falando isso, eu vou falar por experiência própria. Eu tenho 2 filhos, né? Um casal. Meu filho de 17 anos, o primeiro acho que é o que quebra braço, quebra pé, né? É o que a gente vive no hospital. A segunda já se cria sozinho, né? E esse primeiro, eu lembro que ele viveu muito aquela fase do Hospital da Criança. Então aqui a gente via, quando que eles eram crianças, você tinha o Hospital da Criança e o São Lucas. O Hospital da Criança fechou. E eu vi que eu já precisei levar meu filho lá no Santa Marina nessa fase, mas não foi só por conta da pediatria, foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque foi num sábado. Ortopedia, tinha pronto atendimento lá de ortopedia, porque muitas vezes a gente chega na Santa Casa, é tudo muito tumultuado, né? E lá também, atenderam ele muito rápido, desculpa até a maneira de falar, mas atenderam e muito bem. E eu não conhecia essa parte de ortopédica, eu descobri pelo telefone. E tem essa parte infantil lá, pronto atendimento, né? Tem. Então, lá no Santa Marina, né? O Santa Marina fica muito próximo lá do Proncor, né? Sim. Sei lá, 150 metros da praia a pé, 150 metros de distância. A gente pivotou esse atendimento em Santa Marina. Ou seja, hoje a pediatria clínica e as outras demandas da pediatria a gente atende no Santa Marina. Exclusivamente a ortopedia, também nós temos um pronto-socorro ortopédico no Proncor. Ah, tá. Então fica... É que não tinha antes, Não tinha. A gente transformou. Era no Santa Marina, a gente pegou, né, o do Santa Marina, levamos para o Proncor. Né? A gente era muito incipiente ainda no Proncor. Então a gente acelerou este movimento no Proncor. Então fica pediatria, para ficar bem claro, né, para quem está nos assistindo, a pediatria fica no Santa Marina, mas a parte ortopédica, mesmo que seja criança, ela é atendida no Proncor, tá? E os dois, a gente tem o plantonista no pronto-socorro, na porta, tá? Pode chegar lá porque vai ser atendido. Até teve um atendimento que a pessoa estava acostumada a ir na Santa Casa, foi lá no Proncor, me mandou uma mensagem agradecendo que foi super bem atendida na parte ortopédica. Teve uma luxação da patela, né? Precisou do atendimento, foi lá no Proncor. A nossa equipe de ortopedista do Proncor é muito, muito boa mesmo, né? Resolutiva, sabe? Resolve problemas, que a parte da ortopedia gera aquela corre-corre, porque dói demais, né? Então, a gente consegue resolver, tá? Pediatria lá no Santa Marina e a parte de ortopedia, mesmo se for criança, lá no Proncor. Não, e é legal isso, porque olha só, você falou bem, 980, quase 1 milhão de habitantes. E uma das coisas que a gente sempre fala aqui em Campo Grande, apesar de hoje ter aumentado a questão hospitalar, mas sempre foi carente essa situação. Muitos já pegavam e partiam para São Paulo para resolver alguma coisa, né? E hoje a gente vê a evolução que está aqui. Um dos motivos de eu querer te chamar para a entrevista é por isso, porque assim, o quanto evoluiu o Proncor depois de todo esse choque de gestão que você deu. Porque realmente melhorou muito essa questão. Eu tive recentemente um parente internado lá e realmente eu vi a mudança, né, que realmente foi muito grande, porque a parte da saúde aqui em Campo Grande realmente era muito carente, né? Nossa, fico muito feliz de ouvir isso, né, que você experienciou o nosso produto, né? Isso é super importante, você viu a mudança, né, de perfil do produto. Eu fiquei muitos anos fora, eu morei 25 anos em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eu saí daqui com 15 anos, voltei com 40 em 2019. E na hora que eu cheguei, que desembarquei aqui, todo mundo me falava, o melhor hospital de Campo Grande é o aeroporto.
Isso. Cara, aquilo me incomodava, vou ser bem sincero com você, aquilo me incomodava, porque eu vi o esforço da minha família, das outras pessoas que estavam envolvidas naquele negócio, para entregar um produto de qualidade. Eu vi o esforço deles, mas era muito amador, né? Era focada em algumas pessoas. Eram algumas estrelas da companhia que estavam ali, mas eles não eram um time, entendeu? Falei, cara, eu preciso transformar isso aqui num time. Eu preciso trazer profissionalismo para dentro disso, para a gente poder chegar num denominador comum, para parar de querer falar que o aeroporto é o melhor hospital de Campo Grande. E a gente construiu isso. Foi difícil, foi árduo, foi uma batalha que eu venho tendo desde 2019, né? Ainda tivemos a pandemia no meio desse caminho aí, que deu uma mexida. Balançou. Mas a gente conseguiu transformar o hospital num time forte, num time coeso, com uma liderança muito empenhada. Cara, eu tenho orgulho do meu time de liderança hoje, que é uma liderança super empenhada em entregar a melhor experiência para o paciente, que culmina nisso que você está me falando, né? Pô, eu tive lá, eu experienciei aquilo e foi excelente, né? Claro, problemas, Plácido, a gente tem. Isso é fato e é consumado, né? Mas a gente tenta resolvê-los, né, da melhor maneira possível. Eu falei de um elogio que a gente teve, mas eu também recebi uma mensagem esses dias atrás. A pessoa falou, eu não fui tão bem atendida. Tá bom, vamos lá atrás para ver o que aconteceu, vamos resolver, vamos falar com o médico que atendeu, o que teve, né? O que a gente não forneceu de condição para aquele cliente não sair daqui satisfeito. A gente lá é focado num tripé, Plácido, de qualidade percebida, que é a estrelinha do iFood, é o NPS que a gente fala quando a gente está falando mais tecnicamente. A gente é focado nessa posição, então qualidade percebida, qualidade técnica, que é a qualidade do atendimento médico, da assistência em si e a sustentabilidade da empresa. Então a nossa empresa hoje ela é focada num tripé baseada nisso, e daí que saem todas as decisões estratégicas para a gente chegar nisso que você me falou, e graças a Deus a gente vem transformando. Hoje o cliente não precisa pegar um avião e ir para São Paulo. Na verdade, a gente tem recebido pessoas que eram de Campo Grande, estão em São Paulo, né, foram para lá, consumiram um produto lá de saúde e estão voltando para cá e consumindo aqui e falam, olha, vou te falar, tá muito semelhante o seu produto com o produto de São Paulo. Isso é difícil num mercado igual o nosso, né? Então a gente vem trabalhando bastante, graças a Deus, tendo sucesso. Olha só, fica comigo, a gente vai agora para o intervalo, mas agora você vai para o YouTube, vai lá na link da bio, vai ter no YouTube, você vai lá para a gente continuar, porque tem muita coisa ainda para falar que eu acho que pode ajudar muito você a tirar todas as suas dúvidas sobre atendimento hospitalar. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Luiz Fernando, você falou numa coisa aqui que me chamou muita atenção, do NPS. Eu presenciei isso, mas assim, eu presenciei como cliente, né? Mas você como gestor, eu vi que melhorou muito esses números do hospital, inclusive comparando até com grandes hospitais do Brasil. Eu queria que você falasse para o público um pouco isso, para a gente aprofundar um pouco nessa questão. Você quer que eu fale sobre a qualidade percebida, que é o Isso, NPS? É o NPS, isso. O NPS é uma ferramenta que a gente utiliza, né? Que a gente faz diversas perguntas. Antes a gente mandava essa pesquisa por e-mail, hoje a gente manda também para o WhatsApp, o que aumentou muito a participação dos clientes, né? A gente não induz resposta, porque eu recebo várias perguntas aí, eu vou numas empresas, aí o cara fala assim, dá 10 para mim? Para dar um joinha. Pô, aí, né, não é isso que a gente quer. Então a gente manda a pesquisa, espera os pacientes responderem. A gente tem comitês que a gente discute exclusivamente NPS, as notas, as críticas, as sugestões. Isso é discutido com a equipe de liderança. Por isso que eu falei da liderança, né? Ela todo mundo, toda a liderança é envolvida nesse comitê. Chama Comitê de Experiência do Cliente. Que eu implementei isso aí lá em 2019. Quando eu voltei, eu via, né, que falava muito experiência do cliente. Aí eu trouxe isso para cá, claro, de uma maneira amadora, e a gente foi estruturando e chegamos onde nós estamos hoje. Então, o nosso cliente lá, ele recebe uma pesquisa, ele responde, que é a estrelinha do iFood, mas a nossa pesquisa ela é bem parruda,
né? Vou dizer assim, tem várias perguntas para a gente ir atacando todos os pontos. Então lá eu identifico até o NPS do médico que atendeu aquele paciente naquele determinado dia. Qual é a nota que você deu para aquele determinado médico, aquele determinado dia, porque eu sei, né, que você passou lá, foi atendido por aquele médico tal, deu uma nota e a gente consegue capturar, não sabe nem o nome do paciente, claro que não, né? Mas a gente sabe que capturou, né? A gente consegue monitorar tudo isso. Então, os médicos, a gente olha para o NPS deles, a parte assistencial a gente olha, né? A gente olha o hospital como vários modelos de negócio, vários centros de negócios, a gente monitora aqueles centros de negócios, de qualidade de cada um e vê a qualidade geral. Vou te dar um exemplo, o meu NPS, ele, né, antes dessas grandes mudanças que a gente conseguiu, vindo tentando transformação, ele girava em torno de 40. Hoje, graças a Deus, a gente está com 78 de NPS. Para um hospital geral, isso é maravilhoso. Isso é muito bom para um hospital geral, né? Porque o hospital, a pessoa não vai lá querendo, né? Ela vai lá, né, por determinadas situações, né, precisando. Então, a gente tem um NPS muito bom. A gente trabalha muito na experiência do cliente, muito mesmo, sabe? Quando a gente falha, a gente tenta corrigir os erros e vai entender o motivo daquele erro, para não errar de novo a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a gente demorou, Plácido, mais de 5 anos para a gente conseguir estruturar tudo isso. Mudança de cultura do time, né? Isso é super importante. A cultura dentro da empresa é aquilo que a gente observa quando o dono não está, né? Uhum. É mais ou menos, grosseiramente falando, é mais ou menos isso, né? E quando você consegue imputar, cara, cultura de experiência do cliente, todo mundo do hospital, né? Olhar e falar, nossa, eu preciso entregar uma experiência para aquele cliente. Olhar, ver um papel no chão, pegar porque isso aqui não vai representar bem a minha instituição, então eu tenho que melhorar a experiência do meu cliente. Se ele passar aqui e ver um papel no chão, já derruba a experiência dele, né? Então a gente trabalha muito isso e hoje o time todo, ele é focado para fazer isso e tá dando resultado. Né? A gente vê nos números, vê nas pesquisas, o nosso hospital, graças a Deus, ele está num caminho, numa crescente em relação à experiência do cliente muito boa. É importante você falar isso, porque assim, você falando aqui, passou várias coisas na minha cabeça. E essa questão do time, quando todo mundo vê no time jogando, mesmo aquele que às vezes faz o corpo mole e fala, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa porque o outro está correndo mais do que eu. Né? E eu acho que isso não criticando médicos ou enfermeiros, mas serve para muitos médicos que às vezes são seres humanos. Aquele lado da estrela, né? Ou mesmo o enfermeiro, né? Então, isso é importante porque, assim, o que tem a ver isso com o paciente? O retorno para o paciente é muito melhor, né? A questão da saúde para o paciente é outra. Porque não são só esses detalhes. O time vai estar avançando, vai estar querendo fazer gol, né? Tem uma diferença. Acho que muda muito a cabeça do médico e do corpo da enfermagem, né? Porque, e quem ganha nisso é o paciente. Tá todo mundo comprando a mesma briga, né? Então não é cada um jogando por si. Né? A gente está jogando para atender da melhor maneira, da melhor experiência, atender com a melhor qualidade técnica, olhando para a sustentabilidade da empresa. Então o nosso time, a nossa liderança hoje, ele é focada para isso. A gente tem reuniões, Plácido, todos os dias. 8 horas da manhã do Santa Marina, 8h30 do Proncor. É de segunda a sábado do Proncor, de segunda a sexta do Santa Marina. Né? Todos os dias eu falei, né? Mentira, domingo a gente tirou, porque judiava da galera, né? Então, é de segunda a sábado no Proncor, de segunda a sexta no Santa Marina. Cara, isso fez uma diferença, é um ritual, tá? 30 minutos no máximo, ritualzinho pra gente saber tudo que tá acontecendo. Teve uma menina da ouvidoria, tá lá, tem uma reclamação assim, apontamento, ela fala o NPS todo dia, fala o número de respostas que a gente conseguiu capturar, que a gente induz os pacientes a responderem na pesquisa, porque quanto maior o N, maior o número de respondentes, melhor fica pra gente, né? A gente captura mais assertivamente os resultados. Então, a gente tem, cara, a liderança comprada, jogando o jogo em conjunto. Eu faço muita comparação da Seleção Brasileira de 2002, cara, que nem era aquele time todo, mas foi lá e foi campeã, com Kleberson jogando, olha só que surreal, né? Os mais novos não vão nem saber do que eu tô falando, mas em 2006, com aquele time todo, Kaká, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, nós perdemos. Porque, cara, não adianta ter as estrelas, né, da companhia. Tem que ter as estrelas, é ótimo ter estrela, ótimo, mas, cara, se eles não jogarem, se eles nos empenharem a todo mundo fazer a mesma coisa, em prol de alguma coisa, né? Pô, qual que é a minha dor? O que eu tenho que resolver aqui? Então, vamos o time todo resolver isso aí. Aí, graças a Deus, a gente está conseguindo
estruturar e ganhar esse jogo aí. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui por curiosidade. Se quem tá assistindo, o médico não atende lá, mas ele gostou e quer pedir pro médico, como que faz para não é só o paciente, o médico gostar do que você falou e falar assim, poxa, eu quero ir lá atender, como que ele procura, como é que funciona? Plácido, nosso corpo clínico, ele é um corpo clínico aberto, né? Então todos os médicos têm o direito de atender no nosso hospital. É claro que ele passa por um crivo, né? Hoje a gente tem é sócio de uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores do Brasil, então a gente faz um crivo grande para poder admitir, né, os documentos e esse médico como participe do nosso corpo clínico. A partir desse momento que ele, tá tudo certo, tudo ok, e eu brigo muito pelos meus médicos, que às vezes tem uma interrogação lá que não faz o menor sentido, eu brigo, falo, não, esse cara é importante pra gente, eu quero que ele atue aqui, e aí a gente consegue estruturar, beleza, ele entra e ele pode atender. Se tiver vaga no plantão do pronto-socorro, a gente coloca. Se tiver vaga no ambulatório, a gente coloca. E o ambulatório nosso, a gente não cobra nada do médico. O ambulatório ele não paga aluguel da sala, ele não paga a secretária, ele não paga a utilização do sistema. É liberado, é grátis, vou falar assim, de grátis para ele, entendeu? A única contrapartida é que ele traga os clientes para circular no nosso ecossistema, né? Então é muito legal. É uma relação de troca com os médicos, com os profissionais, né? É muito legal ver também o quanto que isso vem crescendo, né? Porque no começo era difícil, a gente vinha engatinhando, mas isso tem expandido bastante. A gente está com a escala quase totalmente preenchida, né? Fazendo muitas consultas por mês, num ambiente que é agradável, gostoso, e em especial para o médico não tem custo nenhum com isso, né? Nossa, isso que é legal. Super importante, né? Bastante. E isso é bom para quem está assistindo, né? E até para o paciente, porque eu acho que assim, hoje, vou dar um exemplo aqui, uma cirurgia plástica, né? Hoje, diante de tudo que a gente já viu, algumas situações de cirurgia, de fazer a cirurgia em clínica, isso, aquilo. Então, hoje as pessoas estão mais exigentes. Preferem que faça dentro de um hospital, né? Então, isso é muito interessante porque, assim, quem está assistindo pode exigir. Porque, assim, qual que é o problema hoje de você fazer uma cirurgia plástica? Não é só o que o cirurgião está fazendo, é as complicações. E, para isso, a gente tem que ter um respaldo num corpo clínico por trás para uma retaguarda, né? Plácido, você tocou num assunto que eu bato nele desde quando eu cheguei. No meu modo de pensar, pode ter pessoas que pensam completamente diferente a mim e não tem problema, tá tudo certo. Eu nunca colocaria um parente meu para fazer uma cirurgia plástica num hospital que não tivesse uma retaguarda. O que é retaguarda? Retaguarda clínica, em especial de UTI, certo? Porque o problema não é a plástica, são as complicações, né? E a gente vê algumas vezes complicações. Tipo, no Santa Marina, temos cirurgias plásticas no Santa Marina. Não tem UTI no Santa Marina. Temos a UTI, que é do Proncor, que é nossa referência, né? Ela é estruturada, a gente tem 40 leitos de UTI no Proncor e o Santa Marina faz parte do contexto. É a mesma empresa. A gente tem fluxos desenhados, paciente necessitou, vaga aberta, fluxo verde, paciente vai para dentro da UTI do Proncor. Você entendeu? Então isso dá uma segurança para o médico absurda, né? Custa um pouco mais caro operar num hospital, Plácido? Custa. Mas a segurança que você tem, ela supera tudo isso, entendeu? A segurança que você fornece ao seu cliente, ao seu paciente, ela supera tudo isso, entendeu? Então, me arrepia médicos de nome, excelentes, correndo risco de operar num hospital que não tem toda a estrutura, né? Que chama hospital, mas é uma clínica, claro, né? Operar em uma clínica que não dá estrutura, não dá respaldo. Então, 90% das vezes não vai acontecer nada. E os 10%? Que se fosse 1%... É isso. É a Você morte. Entendeu? É a morte, né? É aquele paciente. Então, lá no Proncor, pacientes que fazem no Santa Marina, a gente admite os pacientes no Proncor, se caso necessidade. De outros hospitais que não sejam nem o Proncor nem o Santa Marina, a gente não admite no Proncor para levar para UTI. Né? Se tiver alguma clínica que esteja fazendo uma cirurgia, acontecer uma intercorrência, a gente não aceita esse cliente. Porque já tivemos muitos e muitos problemas com isso. Né? Então, para ficar um recado, fique de olho aonde você vai operar. Porque faz muita diferença você operar numa rede estruturada.
né? Não estou só falando do Proncor, não. Tem outros hospitais Sim. aí estruturados, né? Mas procure uma rede estruturada que te dê o respaldo em alguma complicação. É que nem contrato com o seu sócio, né? A gente só vai olhar o contrato quando der algum tipo de chabu, né? É verdade. É simples assim. Então, vai operar, vai fazer uma cirurgia plástica, procure saber se aquilo lá tá estruturado, tá respaldado, né? Porque isso que você falou é muito importante, porque às vezes é 1% de chance, porque assim, não vem escrito na testa, esse Não. paciente vai ter complicação. É uma intercorrência ali no momento e a gente vê isso quando só sai nas manchetes. É isso. E a gente acha que isso só acontece com o vizinho. E não acontece só com os outros. Eu acho isso. Eu sou muito preocupado com relação a isso. Sabe? Segurança, Plácido. Segurança do paciente. A gente, cara, no hospital, a gente faz um esforço gigantesco para dar melhor segurança para o nosso paciente. É cheio de processo, é cheio de protocolo, cheio de burocracia. São 1000 pulseiras que o paciente tem que colocar no braço, tudo focado por conta da segurança. Aí o cara vai fazer uma cirurgia plástica num lugar que não tem a menor segurança. Se der um pepino... Eu não tô falando nem que o lugar é ruim, tá? Não tô falando que o lugar é ruim. Pode ter Sim. clínica que é boa, bem estruturada, bonita, luz bonita, mesa bonita. Pode ter. Mas e se der um pepino? Como é que esse cara vai fazer? Como é que é o translado desse paciente? Exato. Mesmo que, né, E quem vai aceitar? O Proncor não aceita. Tá? Se alguém tá te falando que o Proncor aceita, não aceita. É mentira. Nem o Proncor, nem Santa Marina. A gente não aceita. Pacientes advindos do Santa Marina, tudo certo, a mesma empresa, sou eu que Mesmo lidero os protocolo. dois, mesmo protocolo, mesmo processo, tudo igual. É a mesma coisa, tá? Só ficam em prédios diferentes. E atende públicos de perfis diferentes. Só isso. Mas o resto é tudo igual. Agora, você vai pôr o seu corpo, pôr sua vida em risco, porque você vai pagar 500, 600, 700 mil reais a menos, né? Já que você está gastando para fazer uma cirurgia plástica, a gente sabe dos custos. Não estou só falando de plástica também, que a gente está falando muito de plástica, mas qualquer procedimento cirúrgico que você for fazer, né? Qualquer verdade. um. Tem gente fazendo bariátrica, o plástico, em clínica. Sério? É complexo, né? É correr risco, né? É correr risco. Botar o seu CRM aí que você batalhou, lutou para consegui-lo. No caso de um valor assim, não entendeu? vale a pena. Mas é o jogo É. que esse pessoal tá jogando. Luiz, eu quero te agradecer demais. A gente está chegando, estourando o tempo aqui, porque o papo está muito bom. Se deixar, a gente vai falar até mais Até sobre amanhã. gestão. Eu quero te agradecer a oportunidade. Não foi fácil trazer você aqui, porque realmente tem reunião toda hora, Toda porque hora. é difícil conseguir uma horária com ele. Mas quero te agradecer e te falar que está à disposição aqui, tá? O que precisar, o nosso programa está aberto para você trazer as novidades, porque o que eu acho muito importante, e é uma das funções do programa, é levar esse conhecimento para o público que muitas vezes não sabe. Eu mesmo, algumas coisas eu não sabia dessa Sim. questão, por exemplo, da maternidade. Isso vai ser muito bom para Campo Grande. Vai. E eu acho que só tem uma tendência a melhorar e crescer. Sim. E ainda mais com esses protocolos que vocês estão fazendo. Agradeço de coração e coloco à disposição aqui sempre que você precisar. E aqui nós vamos colocar as redes sociais. Se você precisar tirar alguma dúvida, e colocar aquilo que você falou lá no começo, né? QR Code para poder. O agendamento é Isso, importante também. Isso é importante porque de repente você quer uma consulta, aí você já sabe o lugar onde você tem que ir, tanto ambulatorial como hospitalar, e numa emergência ortopédica ou numa emergência materna, né? Eu acho que isso tudo vai Perfeito. ajudar. E quem quiser falar comigo, vou pedir para também deixar a minha rede social pessoal aí, para Ótimo. poder entrar em contato, a gente bater papo. Falo muito de gestão, uso muito inteligência artificial na minha rede social lá, brinco muito com isso, né? Tem umas brincadeiras bacanas lá. Se alguém quiser conversar, falar sobre gestão, de expansão de negócio, alguma coisa assim, tô lá à disposição. Mas obrigado, viu? Obrigado por você ter vindo, viu? De Plácido, coração, obrigado tá? mesmo. Eu que agradeço. E ó, você que ficou até aqui, presta atenção. Vai na playlist, porque tem muita coisa bacana para você ver sobre o nosso programa. E vai lá e assiste os outros vídeos. E assiste esse, curte e compartilha, que eu acho que hoje você pode não estar precisando, mas quem sabe amanhã você pode estar precisando de uma rede de urgência ou de uma emergência, ou mesmo numa consulta preventiva, seja qual for, cardiológica, ginecológica. Eu acho que vale a pena. Então, salva, curte e compartilha isso aí, que você pode ajudar a sua vida e a de outros também. Até lá, até semana que vem.